Entre as produções mais ousadas e bem-sucedidas do universo Marvel, Agatha desde sempre se consolidou como um marco no streaming, trazendo uma abordagem única carregada de magia, suspense, efeitos práticos impressionantes e um coração surpreendente. O que poderia ter sido apenas um spin-off de WandaVision se transformou em algo maior, mais profundo e muito mais ambicioso. A série não só expandiu a mitologia das bruxas do MCU, mas redefiniu completamente a jornada de Agatha Harkness. E meus amigos, olha onde estamos agora na parte final, até o momento, da série WandaVision, né? Onde começou com WandaVision, passamos por Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e agora fechamos com Agatha Harkness. E vem aí o Vision Quest, né? A série do Visão, onde a gente vai explorar, na verdade a gente vai explorar depois quando a gente assistir, né? Mas o MCU vai explorar o Visão e o Celery, que é o garoto que foi escolhido agora no final de Agatha desde sempre, que a gente vai entender o que foi que rolou. E aí a série vai ser sobre eles e muito provavelmente o Billy Maximoff chegando com a Agatha também ali nos episódios finais pra poder integrar isso tudo e ver como que vai ser o retorno dessa família como um todo. Porque é claro que eu acho que a Wanda não tá morta. Aqui a gente vai encontrar uma Agatha um pouco diferente, mas é explicado por que ela não está mais no papel de fofoqueira e sim no papel de uma policial atrás de um crime. Tudo vai fazer sentido. No entanto, essa série, gente, foi um sucesso estrondoso, tanto quanto WandaVision e Loki, tá? Quando eu falei de WandaVision lá, teve uma galera que falou bem assim, desculpa, mas a melhor é Loki. E, olha, sem militância aqui também, tá, gente? Normalmente, quem considera Loki melhor que WandaVision, normalmente, não é uma regra, ok? Sem polêmica aqui. É hétero. Porque tem uma coisa, sei lá, tem uma coisa da protagonista feminina da série que parece feminina, sabe? Então, tipo, aí pega Loki, não, um final glorioso. E foi mesmo, gente, pelo amor de Deus. A segunda temporada de Loki é uma coisa impressionante, o jeito que eles amarram, porque viagem no tempo, é difícil brincar com viagem no tempo, tá? Eles amarram de uma maneira fantástica. Então, assim, eu não desconsidero que Loki, ela tá entre as melhores da Marvel. Pra mim, ó, WandaVision, Loki e Agatha desde sempre. Todas as outras, pra mim, foram todas bagunçadas. Invasão Secreta foi a que eu mais fiquei aflito pra assistir. Falei, meu Deus, como que vai ser isso? Vai ser muito bom. Um thriller de suspense. Foi muito ruim. O que me faz pensar também que a Marvel, os fãs estão pedindo um pouco mais do místico da Marvel, né? Menos do tiro, porrada, bomba, explode o prédio e uma coisa mais mística, uma coisa mais viagem no tempo, bruxaria, feitiçaria, sabe? Eu acho. Minha opinião. Mas voltando ao cerne, sim, a Agatha se consolidou como uma grande surpresa, principalmente porque utilizou muito pouco CGI, e a gente vai explorar toda essa produção hoje, no vídeo de hoje, que inclusive eu acho que vai ser meio grande, viu? Então, bora começar? Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, que hoje vai ter muita magia púrpura. Hoje é Agatha desde sempre. Você tá falando sério? E a série começa num clima policial fantástico, onde a diretora e produtora e showrunner Jack Schaffer falou que realmente eles se inspiraram muito na maneira que WandaVision foi produzida, né? Também tinha muitos efeitos práticos, cenários e tal, e explorava as sitcoms da era de ouro de Hollywood, dos anos 50, 60. E aqui eles também exploraram algumas vertentes de programas que deram certo na TV americana, que é, por exemplo, esses casos policiais, CSI Miami, etc. Então a gente começa com esse tom de investigação criminal, aonde a Agatha chega no corpo de uma mulher que foi esmagado, né? O Herbie tá ali falando pra ela que ele foi esmagado. O Herbie é aquele vizinho, que era vizinho da Wanda e dela. Vocês lembram dele? Pois é. E aí uma coisa interessante que eu já vou poder falar pra você é que ela tá presa dentro do feitiço de distorção de realidade que a Wanda deixou ela no final, né, de WandaVision. Então tudo aqui a gente tem que encarar como sendo o quintal da casa da Agatha, o interior da casa dela e o interior da casa de alguns vizinhos. Então toda vez que a gente tem cenas em interior de alguma coisa, nunca é no interior mesmo daquilo. É sempre no interior da casa de alguém. E aqui, por exemplo, essa faixa de restrição que a gente vê amarela, ela na realidade é a cerca do quintal do Herbie. E ele muito provavelmente estava lá cortando suas plantas, aguando, quando a Agatha chegou pela manhã falando com ele sobre esse crime que aconteceu. E outro fato interessante, tá? Quando as pessoas falam com a Agatha, ela não escuta o que a pessoa tá falando de fato, ela escuta o que ela quer. Então depois de um tempo, os vizinhos dela ali em Westview pararam de tentar falar de fato com ela, explicar as coisas pra ela, porque ela distorce tudo o que ela escuta. Então ela escuta o Herbie falar que tem um corpo ali, que ele foi esmagado, só que quando se chega no corpo, o corpo não tá esmagado, ele tá normal. E quem é? É a Wanda. E o que tá acontecendo? O feitiço que a Wanda jogou na Agatha, ele tá começando
começando a ficar fraco, ele tá começando a enfraquecer e acabar. E isso tá trazendo a Agatha pra realidade das coisas. Então, por exemplo, quando ela vê o corpo e ela vê os dedos, que é os dedos da Wanda, porque ela tava tomada, né, pelo Darkhold e tal, ela começa a se sentir incomodada e presa. Então ela começa a puxar, esgarçar, assim, como se ela tivesse sufocada, porque é a sensação que a verdadeira Agatha está sentindo a respeito desse feitiço. Em seguida, a gente vê a Agatha indo até a biblioteca de Westview, porque só o que foi encontrado junto com o corpo, que foi esmagado, foi um cartão de biblioteca. Aí quando ela chega, é a Dot que tá ali na biblioteca, então provavelmente ela entrou na casa da Dot. E a Dot tá tipo em casa pensando, ai meu Deus, lá vem a Agatha de novo falar abobrinha. E aí ela pergunta sobre um livro, sobre o que essa pessoa pegou. E a Dot fala que aparentemente o livro que essa pessoa pegou foi destruído. Todos os exemplares que existiam dele também foram destruídos. E que ela pode talvez indicar títulos parecidos com os desse livro que foi destruído pra Agatha dar uma olhada. E a Agatha fala, beleza. Aí ela entra. E aí na seção onde deveria estar esse livro que foi destruído, tá tudo queimado. Essa é a subtrama do Darkhold. É a Agatha se dando conta que o Darkhold foi destruído pela Wanda. Inclusive, a Dot fala bem assim, esse livro ele não foi retirado daqui da biblioteca, ele foi roubado. Por quê? Porque a Wanda roubou o livro da Agatha e em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela destruiu não só o Monte Undagor, mas todos os exemplares em todo o multiverso. Então o que a Agatha tá se dando conta aqui é que, sim, não foi um livro qualquer que foi destruído, foi o Darkhold. Bom, e aí a Agatha Harkness vai pro departamento de polícia que também é dentro da casa da Dot. Isso porque o marido da Dot é o chefe da Agatha, nessa visão distorcida que ela tem da realidade. E quando ele chega pra falar com ela, ele tá com uma mancha de vitamina na camisa e ela fala, pô, você tava de novo fazendo vitamina e deixou o negócio aberto. Então quer dizer, ele tava na casa dele fazendo uma vitamina normal e a Agatha entrou do nada. Tipo, e aí chefe, departamento de polícia. E eles deixam. E aí ele fala que a agente Hill vai ajudar ela a conduzir esse caso, que no caso é a Hill Vidal, que está lá de fato. A Hill. Eles realmente interagiram e a Hill chegou para o pessoal ali e falou, olha, eu vim ver a Agatha porque, enfim, provavelmente o feitiço vai ser quebrado e tal, e eu preciso estar aqui. E a Agatha odeia a Hill. Assim que ela olha pra cara da Hill, a gente já percebe que ela odeia. E a Hill fala uma coisa muito interessante logo nesse primeiro episódio, que é o seguinte, ela senta e ela fala, então é assim que você se enxerga? Porque aparentemente a Hill tá conseguindo ver o que a Agatha vê. E a Agatha não entende, tipo, hã? Como assim é assim que eu me enxergo? É assim mesmo que você se enxerga? Claro. Vamos falar sobre o caso. Ela fala, tá bom, vai, vamos voltar para o caso. E aí ela começa a estudar o caso junto com a Agatha, como se realmente fosse real. Bom, mais tarde, quando a Agatha tá em casa, ela recebe a Hill, começa a conversar, a Hill começa a cutucar ela com certas perguntas pra ver se ela acorda, né, pra ver se ela desperta. Ela pergunta assim, você conhece o mundo? Ela fala, conheço. Ela fala, mas qual parte do mundo você conhece? Pra onde você já viajou? E aí ela não sabe dizer, ela tem a sensação de que ela conhece o mundo, mas ela não sabe dizer quando que ela saiu de Westview. Aí ela fala, você ao menos sabe por que você me odeia? E a Agatha fica com uma cara tipo, não sei por que eu te odeio. Você se lembra por que me odeia? Bom, nesse momento ela escuta um barulho, ela vai e tem um ladrão no quarto dela, ela persegue esse ladrão e esse ladrão é simplesmente o Joey Locke, que faz, a princípio, um garoto. Vamos chamar ele de garoto, de adolescente, de jovem, que é assim que eles chamam ele na série, até a verdadeira identidade dele ser revelada, né, de jovem. Ela prende ele e ela tenta ligar ele ao assassinato da moça que foi encontrada esmagada. Então ela joga umas fotos da perícia na mesa e fala bem assim, o que é isso aqui? Me explica isso aqui, fala pra ele. Ele fala, eu não sei. E a princípio as fotos é o corpo da Wanda. Só que aí ele fala bem assim, são flores. Aí a Agatha fala, o quê? Quando ela olha, são flores mesmo. É o jardim do Herbie. Do que você tá falando? São só flores. O quê? E aí ela começa a achar que ela tá louca. Então ela prende numa cela o garoto, né, o adolescente, o jovem, e vai pro necrotério de Westview. Porque ela fala, eu tenho certeza que eu vi o corpo. Eu sei que eu vi um corpo. Quando ela chega lá, o corpo tá lá, tá o cartão da biblioteca, e aí ela vê escrito Wanda Maximoff, na verdade W Maximoff. Aí a Hill Vidal aparece e fala, a bruxa destruiu todos os exemplares do Darkhold e deixou você presa nesse feitiço de distorção. Usa suas garras e sai. E aí, sim, a Agatha começa a retomar quem ela é. E aí é muito legal essa cena, porque ela começa a passar por todas as fases, por todos os estágios dela em WandaVision. Todas as personagens que ela fez em WandaVision começam a surgir
Mandy, a dos anos 80, a dos anos 2000, inclusive a que tava escrito safada na bunda dela, sabe? Todas elas. E uma coisa interessante dessa cena é que ela foi como se fosse um musical da Broadway. Ela foi produzida como se fosse um musical da Broadway. Obviamente foram efeitos práticos e a equipe falou que eles filmaram durante uma noite inteira essa cena e teve que ser contínuo por causa do ritmo. E aí a Agatha filmava com uma roupa, fazia um movimento estratégico, coreografado, saía, ia pro cabelo e maquiagem, figurino, voltava, tinha que retomar a cena, refazendo um pouquinho antes, né, uns segundinhos antes, a mesma coreografia, pra no corte da câmera eles terem essa cena fenomenal, que é a mudança de eras, terminando com ela em branco e preto e finalmente rasgando a roupa dela em branco e preto e se libertando, voltando a ser a Agatha Harkness. Aí vem toda a explicação, os vizinhos falam pra ela que ela tá presa nesse feitiço há 3 anos, desde que a Wanda foi embora, e que antigamente ela era só uma vizinha fofoqueira que ficava dando chá da tarde, e que todos os vizinhos se juntavam pra trazer mantimento pra ela, pra colocar mantimento na casa dela, porque ela não trabalhava nada, então eles meio que cuidavam dela, e simplesmente interagiam e ficavam vendo ela falar abobrinha, e falava junto com ela. Ela fica puta da vida. Só que aí quem aparece? A Rio Vidal, de novo. Que até então a gente pensava que era meio que parceira da Agatha, e não é. Ela vem pra matar a Agatha. As duas têm uma briga ferrenha, e a Agatha solta que ela não pode matar, que é contra as regras ela matar. E aí a Rio Vidal fala, é contra as regras, realmente, mas eu posso te assistir morrer. E a gente não entende, tá? Por que as duas têm esse embate tão feroz? A Rio Vidal então fala que vai chamar a Sete de Salem pra matar a Agatha, vai avisar exatamente aonde ela tá, porque agora que ela tá sem poderes, ela não vai ter como se defender, e ela vai ficar assistindo e vai embora. E quem são as Sete de Salem, gente? Elas são, na verdade, as descendentes das bruxas que a Agatha matou há anos atrás. Lembra naquela cena onde ela matou não só o coven dela, mas a mãe também? Pois é, as Sete de Salem são filhas dessas mulheres que caçam a Agatha desde lá pra matá-la. E a Agatha vem se escondendo delas e fugindo forever. Agora, sem poderes, a Rio avisa onde que ela vai estar, e a Sete de Salem vai vir pegar ela. Bom, quando a Agatha tá se preparando pra poder fugir dali, de Westview, ela liberta o garoto, né, o jovem que ela tinha prendido, segundo a mente dela, numa cela, e na verdade ela colocou ele dentro do armário. E aí ele explica que ele veio atrás dela pra que ela levasse ele pro caminho das bruxas. E ela fala pra ele que o caminho das bruxas não existe, que isso não é real. E ele fala que sabe que existe e que ela só tá falando isso porque isso era dito para as amadoras, pra afastar as amadoras. Porque o caminho das bruxas é só para as mais poderosas. E o que é o caminho das bruxas? Ele dá o que a bruxa mais quer. Ao percorrer o caminho das bruxas, no final dele, a bruxa vai conseguir o que ela mais quer na vida. E aí ela pergunta pra ele, o que é que você quer? Né? Porque ele já fala que ele é um bruxo, que foi ele que libertou ela do feitiço que ela tava amarrada e tal. Ela fala, ué, mas se você é tão poderoso, se você desfez a magia de uma feiticeira escarlate, como? Né? De uma não, da feiticeira escarlate, como que você... Pra que você quer ir no caminho das bruxas? E aí ele fala que ele quer mais poder, que ele quer fazer escudos, que ele quer soltar raio com a mão e tal. E ela fala que não, que é muito perigoso, que o caminho vai matar ele, porque o caminho matou todas. E aí ele fala, matou todas, mas não matou você. Você saiu viva do caminho, então você é a melhor pessoa pra me guiar. E ela fala que não, só que ele insiste e fala, você pode ganhar seus poderes de volta lá. E aí alguma coisa toca na mente da Agatha, ela fala, pode ser. Ele acaba convencendo a Agatha de, ok, vamos percorrer o caminho das bruxas, só que precisamos de um coven. Precisamos de bruxas especialistas em cada área da bruxaria, porque senão a gente morre. Porque o caminho desafia, né? Tem um teste em cada nível do caminho, e pra cada teste tem que ter uma bruxa especialista naquilo. Então ela resolve fazer uma dupla com ele, e os dois vão atrás de bruxas pra poder formar esse coven. Inclusive, uma coisa que tem que ser dita é a química que existe entre o Joey Locke e a Catherine Hahn, porque eles fazem uma dupla excepcional. É muito gostoso assistir os dois em tela, a troca que eles têm, e quando a gente assiste os bastidores, né, os vídeos de bastidores, a gente percebe que os dois ficaram realmente muito amigos, que os dois tinham muito match pessoal entre eles. E assistir os dois no percorrer desses episódios é maravilhoso. Onde você estiver, um coven existirá. Gente, isso é lindo. Não, definitivamente não é. Bom, a primeira bruxa que eles encontram é da adivinhação, é a Lilia Calderu. A princípio, eles chegam como se eles fossem mãe e filho, atrás de falar com o pai, que morreu, e saber onde tá barras de ouro e tal. Só que a Lilia logo cata, né? E aí ela fala que ela tá reunindo um coven, e a Lilia fala que nem por nada ela se reuniria, faria parte do coven da Agatha Harkness, porque a Agatha Harkness é famosa por matar bruxas, por ter matado o próprio coven. E que ela não colocaria a vida em risco de passar pelo caminho das bruxas, já sabendo que o caminho das bruxas é uma sentença
sentença de morte, porque, né, pelo que dizem, ele é muito complicado, a maioria morre no caminho das bruxas. E aí ela fala, e Deus me livre chegar no final e você roubar meus poderes e me matar. E aí a Agatha solta uma pérola pra ela. Ela fala bem assim, olha, vou te falar uma coisa só pra você. Eu não posso roubar os seus poderes, ao menos que você me ataque com eles. E isso é uma coisa interessante, porque a Agatha não conta esse segredo dela pra absolutamente ninguém. Ninguém sabe disso. Só a Lilia Calderu. Ou seja, isso demonstra que a Agatha, de fato, tem um certo apreço pela Lilia. Ela realmente gosta da Lilia, né? Ela não gosta de ninguém, a Agatha. Ela é sozinha, ela quer que se dane. Mas pela Lilia, ela tem um respeito, um certo respeito, a ponto de não querer matar a Lilia, roubando os poderes dela. O fato é que, de repente, a Lilia entra em transe, assim, tudo começa a tremular e tal. E aí ela volta e fala, olha, tá aqui o seu coven. Ela escreveu uns nomes no papel. Ela fala, vai embora e me deixa em paz. Só que o problema é que ela não percebeu que o nome dela tá ali também. Lilia Calderu. E aí ela fica meio... Porque ela teve um acesso ali, né? Ela teve uma projeção. Escreveu o nome das bruxas do Coven, que vai fazer parte do Coven da Agatha, só que escreveu o dela também. Ela própria não entende. Mas aí o jovem vai lá dar o endereço da Agatha e fala, olha, no fim da tarde estaremos todos aqui, vem que vamos percorrer o caminho das bruxas. Bom, a segunda bruxa é a Jennifer Cale, ela é bruxa de poções, e obviamente é a mesma coisa, tá? Ela não recebe a Agatha de bom grado, ela fala pra Agatha ir embora, fala que jamais que ela aceitaria fazer parte do Coven e tal. E ela é convencida por quê? Porque a Jennifer, ela tá com problemas com a justiça, ela é bloqueada da magia, tá? Ela não consegue usar a magia dela, mas como ela é uma bruxa de poções, então ela tem um certo conhecimento, do qual ela aplicou e criou uma indústria de cosméticos. Só que um dos produtos dela de cosméticos deu problema e queimou a pele de mais de 800 clientes. Então a Agatha e o jovem deixa claro pra ela assim, olha, se você percorrer o caminho das bruxas com a gente, fazer parte do Coven, além de você poder se livrar da justiça, né, dessa justiça, arrumar o que você fez, você vai desbloquear os seus poderes, porque eu sei que é isso que você mais quer. Então você só tem a ganhar. Aqui você tá perdida, você vai ser presa, você vai ter prisão perpétua, provavelmente. Mais de 800 casos, aí eles deixam o endereço com ela e vai embora. A terceira bruxa é a Alice Hu, filha da Lorna Hu, uma bruxa muito famosa, todas elas bruxa de proteção e bruxa de sangue também, né? Então elas precisam de uma bruxa que é filha de uma bruxa, tipo, de família, né? E ela também não aceita participar, ela fala não, que o primeiro que o caminho das bruxas é uma lenda, é falso, é fake, é um golpe, na verdade, ela deixa claro que é um golpe, e que a mãe dela só fez uma música idiota e que todo mundo gosta e todo mundo acredita que o caminho é real. Só porque a mãe dela cantou essa música e não é real. Só que a Agatha fala, é real, eu já estive lá e já voltei. Aí ela fala, eu sei que você não tá afim de muita coisa, mas eu sei que você quer saber o que aconteceu com a mamãe. Quando ela fala, aí a Alice Hu para e opa. Por quê? A mãe dela foi morta. E segundo dizem, no caminho. Ela morreu no caminho. Então isso meio que toca a Alice Hu de alguma forma. Eles falam, olha, apareça, estaremos esperando por você. Bom, acaba que no fim da tarde todas elas começam a chegar na casa da Agatha. Elas toparam, ver como funciona, ver se vai dar certo ir para o caminho das bruxas. Porém, tá faltando uma bruxa, que é a bruxa da terra. Aí o garoto pergunta pra Lilia qual que era o último nome que tinha lá, porque a Agatha simplesmente se livrou do papel, pra que ele não soubesse. E a Lilia fala, não, na verdade era um coração negro. E a Agatha fala, ah, eu já sei quem é. Não era um nome, era um coração. Um coração negro. Ah, eu sei quem é. Assim, pelo jeito, a Agatha tá escondendo alguma coisa, mas ela fala, eu já sei quem é. E aí ela vai atrás da Senhora Hart. Vocês lembram dela? Lá em WandaVision, a Senhora e o Sr. Hart participaram do primeiro episódio de WandaVision, que também era um coração negro no calendário da Wanda. Ela vai e aí ela chama a Senhora Hart e ela fala, não, Senhora Hart era coisa da Wanda. Meu nome é Sharon Davis. Obrigada, Senhora Hart, eu não queria. Não é. A senhora Davis, querida. Não. E aí a Agatha convence ela falando que ela tá dando uma festinha, se ela não quer participar. Aí ela fala, nossa, eu não vou numa festa desde que o Sr. Davis faleceu, ou seja, ela tá sozinha ali, ela vive sozinha naquela casa. E aí ela resolve que ela vai na festa da Agatha. Inclusive a Agatha fala, não, mas é agora, não vai se trocar, não vai nada, vamos embora. Bom, com todas elas reunidas, inclusive um ponto que chama atenção é, a Sharon Davis, ela não é bruxa, a gente já sabe, ela não tem poderes. A princípio a gente até imaginava que talvez fosse rolar alguma coisa ali, a gente fosse descobrir que sim, ela é uma bruxa de alguma forma, mas não, ela realmente não é. Isso já era um indicativo de alguma coisa aqui. Porque como assim vocês vão abrir um portal pro caminho das bruxas e é necessário a bruxa de cada segmento e está faltando uma bruxa de um determinado segmento e ela simplesmente vai rolar, esse caminho vai se abrir? Tem uma coisa errada. O fato é que antes delas começarem o ritual, a Agatha fala pro jovem ir lá pra cima, vigiar a porta e tal, e quando tiver tudo certo ela chama ele pra eles poderem
poderem ir, né, adentrar no caminho. Ele vai e aí ela fala, bom, nós temos que cantar a música e com a música nós vamos conjurar a entrada do Caminho das Bruxas aqui em algum lugar. E aí começa, putz, a música que assim, todo mundo foi viral, gente, no TikTok, em tudo quanto é lugar, todo mundo cantava. Down, down, down the road. Down the witch's road. E aí é uma cena impressionante, tem gente que não gosta, tem gente que ficou com medo disso aqui virar um musical. Óbvio que não vai ser um musical, né, gente? Mas existia muito, isso puxa o culto das bruxas mesmo, né? Porque antigamente as bruxas, elas louvavam, né? Elas usavam cânticos pra, de fato, conjurar coisas, atrair, porque através da música, da melodia, do som, da vibração, você conseguia atrair certas coisas. Então as bruxas, de fato, usavam música pra ritual e etc. Então faz muito sentido que através de uma música, na onde todas têm que se alinhar, elas consigam juntas conjurar um espaço. Por quê? A música, ela tem o poder, e isso é real, tá, gente? De colocar a gente num padrão vibratório. Então todas elas se alinhando, se afinando, se encontrando no tom. O fato é que o caminho não aparece e as 7 de Salem surgem lá em cima. O garoto tenta fechar a porta, coloca um sofá na porta, mas as 7 de Salem estão invadindo de fato. A Agatha lá embaixo começa a xingar as bruxas, começa a falar que elas são uns lixo, que como é que ela achou que essas perdedoras, essas excluídas, ela xinga a Jennifer Cale, fala essas bloqueadas, não serve de nada, não faz nada, umas bruxas podres, como que eu achei que isso poderia dar certo com vocês? E elas começam a ficar com ódio da Agatha, porque a Agatha começa realmente, e vendo que a 7 de Salem tá chegando e tá quebrando tudo lá em cima, a Agatha começa a falar, vai, me ataca logo, vocês. E a Lilia para e fala bem assim, peraí, não ataquem. Se a gente atacar ela rouba os nossos poderes, é assim que ela rouba os poderes. E aí ela fica puta que a Lilia fala e começa a gritar, para, me ataca logo, suas idiotas e tal. Quando a Sharon Davis olha e fala, e o que é isso aqui no chão? Atirem em mim, suas megeras! O que é aquilo? O caminho apareceu. A Agatha fica incrédula. Ela olha e fala, o quê? Não é. Ela nem se mexe, ela fica tipo, não é possível. A Lilia Calderu fala, abra, vamos ver essa merda aí, o que é. Quando ela abre, é uma escada. As 7 de Salem conseguem entrar, o jovem desce a escada e fala, é esse que é o caminho? Então vamos embora porque elas chegaram. Ele desce, todas as bruxas descem e a Agatha, bom, desce em seguida. Quando eles chegam, é o Caminho das Bruxas. Deslumbrante. Gente, direção de arte, produção, que coisa mais maravilhosa. E o mais interessante é saber que é tudo efeito prático. Tipo, foram construídos se eu não me engano, mais de 500 árvores foram feitas. Foi tudo pintado à mão, sabe? Foi tudo feito em estúdio e montado pra parecer como está. O fundo, que traz a perspectiva forçada, né? Pra dizer pra gente que é imenso, que não acaba aquilo. E tipo, no making off tem a entrada das atrizes chegando pela primeira vez e vislumbrando o cenário onde elas vão gravar, nossa, boa parte da série. E ficando também deslumbradas, falando, caraca, o que é isso? E aí a Agatha, debochada como ela é, solta, né? Eu não desconfiei de nós nem por um segundo. Não duvidei de nós nem por um segundo. Ai, mentirosa. Bom, a Agatha reforça que todas as regras colocadas na música, na canção do Caminho das Bruxas, vai se aplicar ali. Então elas não podem se afastar do caminho, por exemplo, e tem uma hora que a Sharon Davis, ela se afasta, senta, ela começa a ser sugada pelo caminho, então elas falam, não se afaste em momento algum, porque senão vocês vão morrer. E outra coisa que é certa é que o caminho vai testá-las em cada uma das habilidades. E aí quando elas estão andando, de repente, o caminho leva elas pra uma casa de praia, tipo Hamptons. E é muito interessante aqui, detalhe de produção, que essa visão que elas têm da casa, na verdade, é em miniatura. Essa casa em si nunca foi construída, de fato, né? O interior, sim, foi construído num cenário, mas a casa em si é uma miniatura colocada na perspectiva forçada. Então parece que elas estão olhando pra um caminho que leva até essa casa, mas não. Tanto a casa quanto o fundo, se você perceber, inclusive, o fundo é estático. Tipo, o que era pra ser o mar se mexendo não se mexe. E isso é incrível, tipo, porque quando eu assisti a série, eu falei, nossa, construir a casa toda
toda, colocaram ali no cenário, que loucura. Não, é uma maquetezinha. Bom, quando elas entram dentro da casa, elas se transformam em senhoras riquíssimas do Hamptons. Tipo, elas se parecem com as clientes da Jennifer Cale. A própria Jennifer Cale fala, né, que elas estão parecendo as clientes. Parece uma casa de uma cliente dela, porque ela atendia clientes riquíssimas. E sim, este é o desafio da Jennifer Cale, é o desafio das poções. A senhora Hart, ou melhor, a Sharon Davis, ela encontra um vinho que tá sendo oferecido pra elas todas que estão ali, e elas bebem esse vinho. A partir da hora que elas bebem esse vinho, tem um cronômetrozinho que começa a contar 30 minutos, ou seja, elas têm meia hora pra resolver o enigma das poções, que elas não sabem qual que é. Bom, um tempo depois, a senhora Hart começa a inchar, o rosto dela fica inchado, e a Jennifer Cale logo cata que, na verdade, apesar delas não saberem que ali é o desafio das poções, tá? A gente que sabe que é o desafio das poções, elas não sabem. Ela fala, a gente foi envenenada. Esse vinho tava envenenado. Aí ela começa a perguntar pra senhora Hart o que ela tá sentindo, logo o rosto da senhora Hart desincha, e ela fala, putz, se inchou e desinchou rápido assim, é um tal veneno. Ela fala o nome do veneno e fala o que vai acontecer a seguir, que elas vão começar a ter visão, vão começar a ficar meio lelé da cuca, tontura e por fim vão morrer. O rosto ter desinchado tão rápido significa que só pode ser um tipo de veneno. Vingança da lousa. E aí é que a cara de todas elas incham, menos da Agatha, porque a Agatha não tomou o vinho. Mas a regra é que todas têm que tomar. Então, por mais que a Agatha se livre do vinho, ele brota de novo na taça. Ela tem que tomar. E aí as gatas obrigam ela a tomar. E depois que ela toma, ela vira pra Jennifer Cale e fala, então vamos lá, senhora das poções. Tá na hora de você fazer um antídoto. Aí cai a ficha. É o desafio da Jennifer Cale. E aí vem outra coisa, putz, que é muito legal comentar, né? Eu tento cortar um pouco dessas coisas pro vídeo não ficar enorme, cansativo. Eu tenho medo do vídeo ficar cansativo, mas na história das bruxas, a história real, existe essa mística sobre as poções das bruxas, né? Asa de morcego, dedo de salamandra, língua de cobra. E as pessoas, com o tempo, acreditaram que realmente as bruxas faziam poções com essas coisas, literalmente essas coisas, né? E na verdade, não. Essa lenda vem das bruxas curandeiras, que realmente existiram, né? De fato. Elas não eram bruxas, mas você já viu, né? Alguém tem na família uma tia que fala bem assim, ah, você tá com dor de estômago? Toma um chá de boldo. Ah, você tá com muita dor de cabeça? Toma um chazinho disso. Pois é, na antiguidade, as mulheres, muitas mulheres, elas recebiam de alguma forma mágica, isso realmente era magia, o conhecimento a respeito das ervas. Elas descobriam que essa erva misturada com essa causava tal efeito. Ah, essa erva mexida junto com esses ingredientes colocado em cima de uma cicatriz faz com que aquilo se cicatrize mais rápido sem maiores complicações. Essas mulheres, inclusive, foram mortas. Muitas delas foram mortas, levadas à fogueira como bruxa, simplesmente porque sabiam. Tipo assim, uma pessoa chegava com febre e falava, nossa, ele tá ardendo em febre. Ah, só um segundo que eu sei. Ela pegava ervas, misturava, dava, falava assim, pode beber. Bebia, meia hora depois a febre da pessoa passava. Pra eles isso era bruxaria. E por que esses nomes? Porque era como as ervas se pareciam. Então tem uma hora que a Jennifer Cale fala olho de salamandra, mais conhecido como semente de mostarda. Olho de salamandra, mais conhecido como semente de mostarda. Aí elas falam, um corpo em decomposição há 30 milhões de anos, né? Que tem um nome pra isso. Ou seja, petróleo, simplesmente. Os aspectos químicos que existem no petróleo. Aí tem o babado lá do vômito ou excremento de alguma coisa. Era mel. Procurou na dispensa a secreção de um inseto eusocial? Ah, é só um termo nojento pra mel, não é? Porque é como é produzido, né? O mel, ele é meio que o excremento da abelha. Então ele é produzido dessa forma. E aí, tipo, a nomenclatura parece uma poção de bruxa. Na real, é só algo natural. Ter isso desmistificado aqui, em Agatha desde sempre, é muito legal. A série realmente, ela trouxe vários desses estigmas que rondam o mundo das bruxas e colocaram no contexto certo, explicaram pras pessoas do que se trata. Isso é muito legal. É uma corrida contra o tempo, todas elas sofrem porque depois que elas desincham, elas começam a ter alucinações. A Alice Hu vê a mãe dela morrer, a Lilia Calderu vê a antiga mestra dela, a anciã lá do coven dela, também morta, e aparece uma outra garotinha que a gente não sabe que garotinha que é essa. Mas apesar dessas adversidades, durante o episódio, todas elas jogam as coisas dentro do caldeirão, que na verdade é a pia, e aí eles usam um bagulho que tem lá nos Estados Unidos que você coloca na água e a água esquenta de uma maneira igual, assim, e aí precisa de sangue de uma pessoa
pessoa não envenenada, isso é normal, né? Aí bota o sangue do jovem, porque ele não tomou, porque ele é menor de idade, então ele não tomou a bebida. Elas conseguem fazer a poção, todas elas tomam, porém elas se esquecem de dar pra Sharon Davis, pra Senhora Hart. Então elas correm no último segundo e coloca uma dose da poção na boca dela. E aí a porta se abre, a Jennifer Cale passou no teste. E a casa começa a ser inundada por água. Todas elas entram ali no forno, né, que é meio que um forno, vai ser a fuga delas, saem do outro lado do caminho das bruxas, porém a Sharon Davis chega, só o bagaço, só o corpo dela. Ela morreu. E é meio ruim, porque ela foi uma personagem que se destaca nesse segundo e terceiro episódio, ela se destaca muito. Ela fala, ela é engraçada, ela tá fora daquilo, sabe? Enquanto todas elas são bruxas e sabem o que elas estão fazendo, a Sharon Davis tá completamente aleatória ali. Então ela tá se divertindo, ela tá se jogando. E ela morre. O que prova pra gente que o Caminho das Bruxas é um bagulho sério mesmo, tá? Escreveu, não leu, pau comeu, vai morrer. Boa passagem para um outro mundo. Bom, sem uma bruxa da Terra, e eles precisam de uma bruxa da Terra, inclusive a Sharon Davis nem era, né, uma bruxa da Terra, a Agatha sugere que elas vão ter que conjurar uma bruxa, porque nenhuma delas quer continuar o caminho. Apesar da Agatha falar, não, vamos continuar, tá tudo certo, a gente dá um jeito. E elas falam, não, precisa de uma bruxa da Terra, vai chegar uma hora que vai precisar realmente que a bruxa da Terra, que tenha o conhecimento das coisas, faça o babado acontecer. Então elas conjuram uma bruxa da Terra e quem aparece? A Hill Vidal. A Agatha fica puta da vida quando ela entra, e tem uma coisa interessante nesse momento, que a primeira é, a Hill Vidal, ela se diverte no caminho, tipo assim, ela entra, ela gosta de tudo que tá acontecendo, ela acha que tudo é muito divertido, ela sai dançando pelo caminho, enquanto estão todas ali muito centradas, muito sérias a respeito do que tá rolando, a Hill Vidal simplesmente, ela, tô adorando, é isso aqui que é o caminho, ela sai andando como se fosse a Dorothy, inclusive, ela parece, a Dorothy, na Estrada de Tijolos Amarelos, feliz da vida. E a segunda coisa que chama a atenção é que a Agatha, ela solta uma frase, enquanto o jovem tá cavando a cova pra colocar o corpo da Sharon Davis, ela fala bem assim, eu não esperava que você fosse assim. E aí o jovem pergunta, assim como? Tá falando do quê? E aí a Agatha só pisca pra ele. Eu não achei que você fosse assim. Não achou que quem fosse o quê? Isso fica no ar, a gente não entende o que quer dizer isso, mas vai entender mais pra frente. Bom, a segunda aprovação se apresenta pra elas, a Alice Hu de cara não quer participar, então ela começa a andar no caminho oposto do que apareceu, e aí o caminho oposto leva elas também pra aprovação, ou seja, não adianta pra onde você andar aqui dentro, o destino final vai ser a aprovação, vocês têm que ir. Quando elas entram, é uma gravadora num estilo bem anos 70, né? Traz uma vibes meio Iluminado, o filme do Stanley Kubrick, né? As cores, a mobília e tal. E elas todas estão como personas dos anos 70, assim. Algumas bem específicas, como a Patti Lupone, né? A Lilia Calderu, que tá de Liza Minnelli, obviamente. A própria Alice Hu, que tá de Yoko Ono e John Lennon, né? Fizeram um mashup dos dois e colocaram ali na Alice Hu. E a Jennifer Cale, que tá de Minnie Riperton e Donna Summer, obviamente, né? Todas as outras têm uma pegada, né? Uma coisa da Cher na Hill Vidal, a coisa dos astros do rock dos anos 70 no jovem. Mas é muito legal, esteticamente, esse episódio também. Todos são muito legais, mas esse é bem especial. E, bom, fica claro logo de cara que é a aprovação da bruxa de proteção. Bom, o jovem encontra uma versão da balada do Caminho das Bruxas cantada pela mãe da Alice Hu, a Lorna Hu, e ele bota o disco pra tocar, só que o disco toca ao contrário, né? Trazendo aquela máxima do pânico satânico que teve muito nos anos 70, nos 80, com Dungeons and Dragons, aquele negócio de você girar os discos ao contrário e perceber que certas músicas muito famosas falavam coisas horríveis. E isso pegou tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também, porque a gente tinha o disco da Xuxa, né, que todo mundo falava que colocar a Vilaria ao contrário, ela falava palavras horrorosas, e eles trouxeram isso aqui. Só que acontece, esse disco amaldiçoa todas elas, porque todas elas ouviram a música ao contrário, então todas elas estão amaldiçoadas. Então elas começam a sentir o ombro queimar, e a Alice Hu, como ela é uma bruxa de proteção, ela sabe, né, certos feitiços, ela faz uma roda, riscando o chão e falando certas palavras, e liberta temporariamente aquela bruxa daquele feitiço de maldição. E todas elas que foram queimadas apresentam uma marca, aqui, recém-feita, que é uma marca idêntica à que a Alice Hu tem. E aí ela se dá conta que ela tinha, a mãe dela tinha, a avó dela tinha, e aí fica claro que isso é uma maldição de família. A família dela é amaldiçoada. Mas se
todas elas são amaldiçoadas, por que que a Alice ainda tá viva? Porque alguma bruxa botou uma proteção em algum lugar. E aí elas percebem que a balada do Caminho das Bruxas é que salvou a Alice. Por quê? A mãe dela, antes de morrer, falou: o caminho vai te salvar. E o que a mãe dela quis dizer é: a música vai te salvar. A Lorna Hu colocou um feitiço na balada do Caminho das Bruxas que ela gravou nos anos 70, para que toda vez que ela fosse entoada, reforçasse a proteção da filha. E como em Agatha, desde sempre, essa música, ela é um grande sucesso, ela foi um hit nos anos 70 e tá até agora, 2020, lá vai cacetada tocando e as pessoas amam e cantam até hoje. Então cada um que tá cantando, entoando essa música, tá reforçando a magia de proteção que mantém a Alice viva. O que deixa claro pra eles, com o fato do espaço ser uma gravadora e ter uma bateria, um baixo, microfone e tal, que eles têm que cantar a música pra se livrar da maldição. A Alice, obviamente, ela não quer, porque ela odeia essa música, né? Ela acha que essa música, ela achava que essa música tinha ligação total com a morte da mãe dela e tal, mas elas vão ter que cantar. Aí elas cantam de novo a Balada das Bruxas, só que a versão dos anos 70, a versão pop da música. E eu amo completamente essa versão. If I can reach you, let my song teach you. All you need to keep our love alive. Amo. Com todas as minhas forças. Elas cantam, a maldição aparece, ela em pessoa, é horrível e não tem CGI, tá? É realmente uma pessoa maquiada colocada lá em cima, ela voa, vai pro ombro da Alice, começa a queimar a Alice, mas quando elas entonam a música inteira, a maldição se quebra. E tem uma coisa interessante aqui, um simbolismo, né? Uma coisa que a gente pode observar, que é o seguinte: elas nesse momento, elas têm que se harmonizar como um coven. Elas estão sendo novamente obrigadas a se harmonizar, estarem ligadas umas às outras, ouvirem umas às outras, para que elas toquem em harmonia essa música, para que ela funcione e quebre o feitiço. E realmente acontece. Isso é muito legal. Pelo menos eu vi dessa forma, né? Eu adoro essa cena. Bom, acaba que o jovem, ele foi ferido, né? Porque momentos antes deles começarem a cantar, a maldição tava atacando cada um e jogou ele longe contra a sala do switch ali, da técnica da gravação, e ele foi ferido por um caco de vidro que entrou na barriga dele. Quando eles saem, elas suplicam, a Agatha suplica pra Jennifer Cale fazer alguma coisa, né? Ela é uma bruxa de poções, ela fala: o que você precisaria pra curar isso aqui imediatamente? E a Jennifer fala: a água e luz da lua. Então eles conseguem encontrar a água, ela vai na luz da lua, conjura algumas palavras, joga a água na barriga dele e o corte simplesmente vai embora, assim, cicatriza automaticamente. Mostrando que o desbloqueio da Jennifer Cale tá vindo. Ela tá começando a fazer realmente magia, feitiços. Só que uma coisa que chama atenção é que a Agatha fica muito desesperada pra salvar o menino. E no que ela tá desesperada, ela fica olhando pra Rio Vidal, como se a Rio fosse fazer alguma coisa. E a Rio fica meio apática, não posso fazer nada. E a gente não entende o que é isso. E aí, enquanto os jovens se recuperam pra elas continuarem no Caminho das Bruxas, elas fazem uma fogueira e começam a conversar, e é aquele momento de união que pra gente que tá assistindo, a gente começa a perceber o quanto elas estão já começando a realmente se tornar uma unidade, se tornar um coven. Que elas contam histórias, dão risada. A Lilia tem muita história porque ela tem mais de 400 anos, né? Então ela viveu muita coisa. E é um momento muito legal, é um momento muito bacana. Bom, porém, o buraco pelo qual a Rio Vidal foi conjurada, ele continuou aberto. Então as Sete de Salem invadiram o Caminho das Bruxas pra vir atrás delas. E aí elas têm que sair voando dali, elas fazem um feitiço com vassoura, que é muito legal, elas saem voando, é uma cena espetacular delas voando. Eu amei, porque eu amo, né? A gente não tem como a gente não se lembrar de Abracadabra, o primeiro filme, onde elas voam de forma espetacular também. E elas são jogadas praticamente dentro da próxima provação, que é a provação do espírito, que é a da Agatha. E aí é um climão dos anos 80, na cabana. Total referência a filmes slasher dos anos 80, uma coisa meio Fred Krueger, Sexta-feira 13, tem o Poltergeist. Agora, uma referência que não é comum dos anos 80, mas acontece muito hoje, é o like. Gente, pelo amor de Deus, esse vídeo tá o maior complexo pra fazer, vocês não têm noção. E a gente ainda tá na terceira aprovação. Tem muita coisa pra rolar. Deixa o like, hein? Deixa o like, que é extremamente importante pra esse canal, meu Deus do céu! Por favor, clica no botão do like, ajuda a gente. E bora continuar com a aprovação da Agatha Harkness, que vocês não sabem, vocês não têm noção o que é que vai acontecer
agora aqui. Preparem os lenços. Elas têm que usar um tabuleiro de Ouija pra tentar se comunicar com o espírito, e elas se comunicam com ninguém mais, ninguém menos do que o espírito da mãe da Agatha, a Evanora Harkness, que aparece fazendo referência total ao Poltergeist. Da mesma maneira, assim, na escada, do mesmo jeito que o Poltergeist, o filme clássico dos anos 80. E ela fala que a aprovação delas vai ser fazer com que a Agatha seja punida. Ela fala que elas têm que ir embora e deixar a Agatha ali, pra sempre, pra morrer ali. E a Agatha suplica que elas não façam isso. E elas ficam nessa máxima, principalmente a Jennifer Cale, de tipo, essa é a nossa aprovação, gente. É abandonar, é deixar que a Agatha pague pelos crimes que ela cometeu, é deixar que ela pague por tudo de ruim que ela fez. Só que todas elas como união, talvez essa não seja a melhor maneira de ver isso. E aí o que acontece? O corpo da Agatha é invadido pelo espírito da mãe dela. E pra defender a Agatha, a Alice Wu, que é uma bruxa de proteção, né, solta um feitiço na Agatha pra mãe dela ir embora. Assim que o espírito da mãe dela sai, a Agatha retorna e começa a roubar os poderes da Alice Wu. Putz, e aí é uma cena péssima, porque a Agatha puxa, fazendo com que a Alice Wu morra. Só que na hora que ela morre, a porta da aprovação se abre. Ou seja, tudo certo, elas fizeram a aprovação certa. Então a aprovação meio que tratava-se de testar a lealdade delas ao Coven. Era tipo isso. Elas poderiam ter simplesmente ido embora, mas elas não foram. No fim, a Alice foi proteger a Agatha, acabou morrendo. E aí o garoto, né, o jovem, ele fica puto de ódio da Agatha. E ela fala, eu não consegui parar, é mais forte do que ela. Tipo, ela fala, cara, não sei, não deu. Ela faz um tipo. E por mais que tente convencer a gente, era um tipo de fato, sabe? A Agatha, ela podia ter parado. Ela não precisava ter sugado toda a energia da Alice Wu. E aí a Agatha sai, ela é a primeira a sair. E em seguida o jovem vai e confronta ela. E ela fala pra ele se acostumando. E aí ele fala que se ser uma bruxa significa matar pessoas, fazer pessoas sofrerem pra alcançar os próprios objetivos, ele não quer. Aí ela ri e fala, você é muito igual à sua mãe. Essa frase deixou todo mundo com o cabelo em pé aqui, ó. O quê? Então a Agatha sabe quem é a mãe dele? A Agatha sabe quem é ele? Porque até então, toda vez que ele tentou falar o nome dele, ninguém conseguia ouvir, porque ele tinha um sigilo. Meu nome é... Fala de novo. Eu sou... Mas que coisa. Alguém colocou um sigilo nesse menino. Então até o momento estavam tratando ele como um garoto qualquer que tava ali também junto com a Agatha, que provavelmente é um bruxo, tem alguns poderes, e que por algum motivo a Agatha tá carregando esse menino junto com ela. Então até esse momento da série, ninguém sabia quem era ele. Mas aparentemente a Agatha sabe, pra falar que ele é muito igual à mãe dele, e aí de repente... começa a sair uns poderes azuis dele, ele domina a mente da Jennifer Cale e da Lilia Calderu, elas duas agarram a Agatha e joga a Agatha pra fora do caminho, fazendo com que a Agatha seja sugada pelo caminho das bruxas. E em seguida ele, num ataque histérico, joga a Lilia Calderu e a Jennifer Cale também pra fora do caminho, fazendo com que elas também sejam sugadas. E aí nós temos um vislumbre de quem é aquele garoto, porque ele tá com uma coroa muito parecida com a da Wanda. Ele é o Billy Maximoff, o Billy, o filho da Wanda. E aí chega a hora da gente entender quem é ele, como ele chegou até ali, né? E aí a série mostra pra gente por que que aquele é o Billy. Se o Billy devia ter morrido depois que a Wanda deu boa noite pra ele, pro irmão, lá em WandaVision, né? Quando ela tava fechando o Rex. Bom, na verdade, aquele corpo pertencia a William Kaplan, um garoto judeu, que aí a gente vê o bar mitzvah dele. E assim, eu acho que de todas as coisas mais mirabolantes em Agatha desde sempre, eu acho que a mais forçada é a série querer que a gente acredite que ele tem 13 anos, né? Que esse bar mitzvah dele aqui tá acontecendo com ele quando ele tem 13 anos. Porque, tipo, não sei. Parece que ele tem 13 anos, eu não sei. Enfim. O fato é que durante o bar mitzvah dele, inclusive, a festa tem umas tendas de leitura de destino e tal. E uma das bruxas que foi contratada é simplesmente a Lilia Calderu, que lê a sorte dele e aí ela vê o Billy Maximoff, ela vê ele transformado. E ela fala, meu Deus, a torre invertida, né? Ela tira pra ele e tal. Ela fala, peraí, tem alguma coisa errada. Entendendo aquilo e meio que compreendendo que vai acontecer alguma coisa com esse garoto, que ele vai morrer e reviver, ela coloca um sigilo. Ela é quem colocou o sigilo nele, pra que nenhuma outra bruxa pudesse descobrir quem ele era logo de cara. Só que toda bruxa que põe o sigilo, ela esquece que ela pôs. Então é um feitiço que poucas usam, porque é uma confusão danada. Depois não dá pra saber quem foi que pôs o sigilo, é uma merda. E aí quando eles estão evacuando Eastview, porque tá acontecendo, a anomalia de Westview tá se mexendo, né, o domo tá se mexendo, a mãe dele perde o controle do carro e bate bem a partir
parte de trás, bem a parte onde ele tá sentado. E ele morre. Ele fica morto por alguns segundos até que a gente escuta a voz do Billy Maximoff falando boa noite pro irmão. E imediatamente ele desperta novamente, gritando o nome do Tommy. Boa noite, Tommy. Boa noite, Billy. Tommy! Ou seja, o William Kaplan morreu. O Billy, que tava ali perto, porque era o finalzinho ali do domo, viu a oportunidade de entrar no corpo do William, porque era o corpo mais próximo que ele encontrou sem vida, só que ainda quentinho e tal, né? Porque ele tinha acabado de morrer, e invadiu aquele corpo. Aí é toda uma confusão, porque ele perde a memória, ele não sabe quem é ele não sabe nem quem que ele era o William, e não sabe que ele é o Billy Maximoff. Tipo, ele é um corpo completamente sem memória. E aí vão contando pra ele a história dele, né? Os pais. Bom, o fato é que como ele consegue ouvir mentes, ele tem uma ideia de que ele realmente não é o William Kaplan, porque ele não consegue ter memória do William Kaplan. Então quem ele é? Ele só sabe que tudo aconteceu enquanto a anomalia de Westview tava diminuindo, tava se mexendo. E aí ele vai atrás dos moradores de Westview pra entender o que aconteceu lá dentro, o que tinha acontecido. Só que ninguém topa falar, até que ele descobre um usuário no Reddit que fala, ó, eu posso falar com você por dinheiro. Ele se encontra com esse usuário e é o Ralph Bonner, que foi quem fez o Pietro, o fake Pietro, lá em WandaVision. E aí ele explica que a Wanda controlou a mente de todo mundo, que as pessoas só se mexiam quando a Wanda queria, mas só que com ele foi pior, porque a Agatha pegou a casa dele, tornou ele um prisioneiro, depois obrigou ele a interagir com a Wanda e com as crianças, e aí ele solta, né, que a Wanda tinha 2 filhos, um dos filhos era velocista e o outro conseguia ler mentes. E aí o William Kaplan decide que ele quer saber mais sobre a Agatha Harkness. E o Ralph Bonner comenta com ele. E aí, por ele ler mentes, ele foi atrás de estudar magia, ele comprou um livrinho de magia, assim, que ele estudava e descobria como se faziam as coisas. Pesquisando, ele descobriu que aquela pedrinha que a Lilia colocou no casaco dele era um sigilo, então ele sabia que alguém tinha colocado um sigilo nele. E aí ele faz um caderno de anotações onde ele coloca, né, Wanda Maximoff é a mãe, o Visão é o pai, o Billy é ele e o Tommy, aonde está? Se ele tá vivo, cadê o Tommy? O Tommy tá em algum lugar também, porque logo ele já aceita que ele é o Billy Maximoff ali dentro. E estudando sobre o Caminho das Bruxas, ele descobre que a Agatha foi a única que saiu viva do Caminho das Bruxas. Ela tem um Wikipedia, Brujapedia chama, que fala sobre várias bruxas famosas e falava sobre a Agatha Harkness lá, e citava que ela tinha sido a única a sair do Caminho das Bruxas. Quando ele pesquisa sobre o Caminho das Bruxas, ele descobre que é um lugar que te dá o que você sempre quis. E nesse momento ele tá ouvindo a música da Lorna Wood do Caminho das Bruxas. Então tudo se liga, né? Tudo se linka. Vai se revelar. E aí é quando ele vai atrás da Agatha Harkness. E aí é muito engraçado ver o que realmente aconteceu em detrimento ao que a Agatha Harkness via quando ela ainda era Agnes. Porque enquanto ela via ele descendo, nossa, de forma maestral e fugindo dela de forma maestral, na verdade, ele desceu todo torto, né? Enquanto ela viu ele sendo atropelado pela Sharon Davis, na verdade, ela abriu a porta nele, né? Não era nada disso. Então, enquanto ela via o departamento de polícia, na verdade, era a sala dela. Foi muito bom, assim. Foi uma cena muito bem feita essa. Eu adorei. E aí, voltando ao Caminho das Bruxas, a Agatha consegue sair da areia mofetiça, segurando num cipós, e vem questionar o Billy. E logo ele se dá conta que ela já sabia que ele era o Billy. Ela fala que não tinha certeza, mas que ela fazia uma ideia, e que quando ele explodiu, ela percebeu o que ele era. E ela quer saber o que ele quer no Caminho das Bruxas, porque se ele é tão cheio de poderes, como ele já demonstrou que ele é, e ele fala que poder não é um problema pra ele, porque ele já sabia que ele tinha, então o que ele quer? E aí ele deixa claro que o que ele quer, na verdade, é encontrar o irmão. Ele quer saber cadê o irmão dele. E nesse impasse de continuar o caminho junto com a Agatha, da qual, de repente, ele demonstra que, na verdade, ele não gosta, e que ele só estava usando, de fato, a Agatha Harkness e sendo super legal com ela, pra que desse certo esse lance do Caminho das Bruxas, mas, pelo jeito, ele já pegou o jeito do Caminho das Bruxas, ele fala que não vai precisar mais dela. E aí ele faz um movimento de querer atacar ela. Só que não dá certo. Ela fala, você tem muito poder, mas você não sabe usar. Você não controla ainda os seus poderes. Então você vai precisar de mim pra terminar o Caminho das Bruxas. Então os dois seguem em direção à próxima aprovação. Se você quer mesmo terminar isso junto, fique sabendo que eu não confio em você. E aí eles chegam até um castelo medieval e a aprovação trata-se da aprovação da adivinhação, ou seja, era pra Lilia. Eles estão nesse momento vestidos de
Malévola e Bruxa Má do Oeste. Inclusive a Agatha fala que ela foi inspirada nela e tal. E tem uma mesa, né, com um jogo de tarô e eles têm que jogar perfeitamente. Eles têm que tirar as cartas de tarô perfeitas pra conseguirem passar pela aprovação. O problema é que cada vez que eles erram nessa leitura, cai uma espada do teto. E depois de um tempo, o próprio teto começa a descer. Ou seja, eles vão morrer ou esmagados ou cortados pelas espadas, se eles continuarem errando as leituras. E aí é que eles pensam, putz, a Lilia aqui seria excelente, porque eles acham que ela morreu. Mas na verdade, ela não morreu, ela está debaixo da terra. Todo mundo que é sugado lá em cima pelo caminho, cai debaixo do caminho. E aí vem um dos episódios mais complexos e mais fantásticos, assim, eu acho que é o melhor episódio de Agatha All Along, porque ele é dedicado para a Lilia e o fluxo do tempo. Ela experimenta a realidade de uma maneira não linear. A vida da Lilia não é linear, ela não vive todos os dias um atrás do outro. E aí ela explica pra Jenny que o tempo, ele não é linear. Por quê? Elas estão andando e aí, do nada, a Lilia pergunta, onde que a gente tá indo? Aí ela fala, você acabou de falar pra mim que a gente tem que encontrar uma parede cheia de livros. Onde a gente tá? Você disse claramente pra seguir esse túnel nojento e procurar por estantes. Estantes? Ela fala, eu falei, ela não lembra. Por quê? Foi alguém do futuro, que já viu o futuro, uma versão dela, ela própria, que veio do futuro, falou que eles iam ter que encontrar uma parede cheia de livros e saiu. E aí a própria Lilia, que já tava nessa linha do tempo, volta. Porque essa Lilia que tá falando com ela agora não viveu o futuro. Gente, é muito complicado de falar. Mas assim, durante toda a série, a Lilia do nada soltava parábolas. Tipo, do nada ela soltava uma frase solta, tipo... Ela fala pra Agatha no terceiro episódio, salva a Agatha. E aí depois a gente descobre que, na verdade, ela falou pra Alice. Alice, não salva a Agatha. Alice. Alice, não. Tente salvar a Agatha. Sim, eu adoro esse plano. E tudo isso de forma não linear, porque ela se via naquele momento, só que ela meio que não controlava. E aí nessa bagunça, nesse episódio, de repente, ela se joga no corpo dela garotinha, tendo a sua primeira aula de clarividência com a sua mestra. Só que a anciã, ela percebe que, imediatamente, que não é mais a Lilia, a garotinha, que é uma Lilia do futuro que tá ali. E aí ela pergunta, faz quanto tempo que você tá viva? E aí ela fala, 400 anos, sei lá, mais, né, 500. Maestra? Ah, capisco. Você está visitando. Quanto tempo faz? Séculos. E aí a Lilia explica que ela nunca viveu a vida dela de forma linear quando ela era mais nova. Que ela ficava indo e voltando pro futuro, ela via coisas, por isso que ela conseguia prever o que ia acontecer. Porque ela se via naquela situação, voltava pro passado, tentava alertar as pessoas, mas não rolava. E aí quando a catástrofe acontecia. Ela deu um jeito de suprimir os poderes dela durante muito tempo, pra que ela parasse de viver esse fluxo temporal. E aí ela explica que agora ele voltou com tudo e que ela fica indo pra trás e pra frente o tempo todo. Não tenho certeza se eu quero ele de volta. Agatha! Bom, de repente, ela se vê no meio da provação. E ela pergunta o que que é. E eles falam, é carta de tarô, é leitura de tarô. E ela começa a fazer uma leitura para o Billy. Só que as espadas continuam caindo e o teto continua descendo. Aí ela viaja no fluxo e vai até ela, a garotinha. E ela continua falando com a anciã. E a anciã deixa claro pra ela que ela tem muito medo da morte. E ela começa a questionar quando ela vai morrer. E ela se vê caindo. Ela fala, eu me vi caindo. Não, eu vou cair. Ela entende quando que ela vai morrer. Quando ela aceita a iminência da morte dela, ela começa a controlar o fluxo do tempo. Então ela volta, fala um bagulho pra Jenny. A Agatha tá na aprovação com o Billy. É um teste de adivinhação. Tarô, temos que encontrar a estante de livros. Aí ela volta pra leitura de tarô e nesse auê, ela volta pra ela lá no segundo episódio e escreve pra Agatha no papel qual é o coven que vai entrar com ela no caminho das bruxas. Então aquele momento do segundo episódio, quando ela escreveu o nome, escreveu o dela e depois ela não entendeu por que o dela tava lá, é porque ela do futuro veio e escreveu. Aí ela começa a viajar. Gente, é incrível o episódio. Eu sei que é difícil de explicar porque ele é muito mais fácil de ser assistido. Mas o fato é que ela percebe que a leitura do tarô não é para o jovem. Não é pro Billy Maximoff. É pra ela. Eu sou a Rainha de Copas.
Agora você vê. Então ela começa a tirar as cartas. E conforme ela vai tirando as cartas vai revelando o que elas passaram por ali. Então ela tira uma carta de defesa da Alice Wu, que foi o que aconteceu. Ela tira uma carta do que está por vir, ela tira a alta sacerdotisa e é a Jennifer Cale. Ela tira uma carta que representa a Agatha com o coração partido. A primeira carta que ela tira é a dela, a Rainha de Copas, e a última carta que vai na horizontal da dela é a morte. Quando ela tira a carta da morte, aí a aprovação para, concluída, e a porta se abre para elas poderem sair. O problema é que todas elas saem, porque a Lilia fala para elas saírem, mas a Lilia não sai. Ela fica, porque ela já sabe o que vai acontecer com ela ali. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela dá um conselho para cada uma delas, fecha a Dama de Ferro, e quem aparece ali, na aprovação, a Sete de Salem. Ela faz um discurso falando que não é bom ficar na aprovação depois que ela termina, porque é perigoso e tal. Ela vira a carta da torre invertida, coloca na posição certa, e aí tudo roda. E aí as espadas que estavam descendo agora se tornam facas pra cima, digamos assim. Todas as Sete de Salem caem nessas espadas, ela mata todas elas, e ela se solta de lá de cima, e ela cai. Só que aí dá um fade, e ao invés de mostrar ela morta, mostra ela chegando na primeira aula, junto com a anciã. E a anciã fala, vamos começar? E aí ela fala que sim. Ou seja, a vida é cíclica, né? Ó, não acaba. Morte, vida, começo, enfim, em cima, embaixo, tá tudo junto. Ou seja, ela não necessariamente... Ela morreu na linha do tempo. Mas ela não morreu porque ela tá sempre viva. O fluxo do tempo é uma mentira. Vocês entenderam? É uma loucura esse episódio. Tipo, eu tinha que ter um vídeo só pra esse episódio. Bom, uma coisa é revelada nesse episódio, que é o seguinte. A Hill Vidal, ela é a bruxa verde original. A primeira, Forever. Porque ela é a morte. Ela é a morte e o renascimento, né? A vida e tal. Enfim, tem todo um auê, toda uma explicação de por que ela é a morte. E ela é brigada com a Agatha, né? Existe um passado da morte com a Agatha. E tudo isso foi colocado pra gente durante a série, porque tem um momento na aprovação da Agatha que o tabuleiro de Ouija fala que quem está ali é a morte, e aí ela dá risada, a Hill dá risada, e aí ela faz um acordo com a Agatha, por quê? Ela precisa levar o Billy Maximoff, porque ele roubou um corpo, ele é uma abominação, ele não deveria estar vivo, só que ela não consegue pegar ele. Se ela matar o corpo do William Kaplan, o espírito do Billy vai encontrar um outro corpo pra ele usar e continuar vivo. E ela muito provavelmente não vai nem saber que corpo que é esse, porque ela até fala pra Agatha que a Agatha tava enganando ela, tava escondendo a verdade sobre quem é aquele menino pra ela. E aí ela faz um acordo com a Agatha. A Agatha entrega o Billy e ela deixa a Agatha em paz. E a Agatha fala, e quando eu morrer eu não quero que você venha me buscar, pode ser? E ela fala, beleza. Bom, elas chegam na última aprovação e é uma sala de cultivo com luzes artificiais, elas não entendem porque não tem terra, não tem água, não sabe o que é que vai fazer ali. E a Jennifer Cale, ela começa a ficar meio deprê, porque ela fala que algo nela tá dizendo que ela tem que salvar a Agatha e o garoto, porque ela não conseguiu salvar a Alice Wu, ela não conseguiu salvar a Lilia. E aí a Agatha zoa com ela e fala bem assim, bloqueada, você vai tentar salvar a gente? Só que aí, o Billy Maximoff, ele fala, mas ela não tá bloqueada. Ela conseguiu fazer, ela fez a poção que salvou a tua vida, ela fez a poção que salvou a minha vida. E aí quando a Jennifer cita que ela se culpa muito pelo que aconteceu com ela, lá atrás, né, lá quando há mais de 100 anos atrás, quando os poderes dela foram bloqueados, a Agatha tem uma reação. E ela percebe que a Agatha tem uma reação. E a gente descobre que há mais de 100 anos atrás, quando a Jennifer Cale foi bloqueada, na verdade, os médicos que conseguiram bloquear, usaram um feitiço dado pela Agatha Harkness. Foi a Agatha que deu um feitiço pra eles. E aí, percebendo isso, a Agatha fala, meu Deus, eu não sabia que era pra bloquear você, eu não sabia pra que eles queriam esse feitiço. Aí ela falou, pô, eu não tinha dinheiro, eu fazia truques baratos por dinheiro, então eles me pediram, eu dei. Então ela descobre que foi a Agatha que bloqueou ela, foi um feitiço da Agatha, e aí ela faz um feitiço de desbloqueio. Ela pega uma mecha do cabelo da Agatha, prende nas mãos dela e nega o seu poder à Agatha. Nega, ela vai falando, até que, bum, ela retorna com os poderes dela, ela cai no chão, ela respira fundo. Você não tem nada. Ela respira diferente e as mãos dela cintilam com o poder dela. Aí imediatamente ela desaparece. O Billy pergunta pra onde que ela foi e a Agatha fala, bom, o caminho deu pra ela o que ela queria, então ela conseguiu o que ela queria, ela desapareceu. Ela falou, agora vamos lá, você tem poderes.
Deus, me ataca e me enche de poder, porque é isso que eu quero, é poder. Me dá o que eu quero, pra eu também, porque eu mereço, eu cheguei até aqui. E o Billy fala, não, mas e eu? E eu vou fazer como? E por incrível que pareça, a Agatha meio que se compadece com o Billy. Ela meio que dá a entender, tipo, vou te ajudar então. Vamos lá. Aí ela começa a fazer meio que uma regressão, um tipo de hipnose, uma meditação com o Billy, pra poder encontrar o irmão dele, porque é isso que ele quer, encontrar o irmão, né? E a Agatha já sabe que o irmão dele, na verdade, tá junto com ele. A alma do Tommy tá sendo segurada pela alma do Billy, que tá dentro do corpo do William. Só que ela tem que fazer o próprio Billy perceber isso. Quando ele percebe, aí ela fala, agora precisamos encontrar um corpo para o seu irmão. O que você tá vendo? Aonde você tá? E aí ele começa a ver umas crianças numa piscina, né? Tem um garoto que eles estão zoando com esse garoto, eles matam esse garoto, e o Billy percebe que é ali que ele vai colocar a alma do Tommy. Só que ele não quer, porque ele fala que é ruim, que aqueles garotos são ruins, que os pais desse menino que acabou de morrer não ligam pra ele, que não existe amor nessa família. E a Agatha fala, ai, para de escolher, é assim mesmo, a vida é assim, acontece, não acontece, tá tudo certo. E aí meio que sem escolha, ele coloca o corpo do Tommy nesse menino que acabou de morrer afogado, e o moleque desperta da piscina. E sabendo o que aconteceu com o irmão dele, ele desaparece. E aí é a Agatha que tá ali sozinha. Ela abre o medalhão dela, que tá com ela desde WandaVision, e aí tem uma mecha de cabelo e tem um dente de leão. Não é um dente de leão porque é a planta, né? Mas um pedacinho do dente de leão. E aí ela vê que da onde o Billy saiu se rachou e tem terra ali. E aí com a lágrima dela, ela planta esse dente de leão. E aí ela fala, com a morte, a vida. E aí ela fica torcendo pra florescer e floresce. No que floresce, ela meio que conseguiu. A última aprovação, que era da bruxa da terra, seria entender que da morte a vida. E a coisa continua, é cíclica. Então, meio que ela não recuperou os poderes dela ainda, mas a última aprovação foi feita. Isso liberta ela do caminho das bruxas. Bom, quando ela sai do caminho das bruxas, que na verdade esse último lugar era o porão da casa dela, a Rio Vidal tá incrível em cima do telhado esperando por ela. E aí a Rio Vidal começa a atacar ela e fala, agora, dessa vez eu te levo. Dessa vez você não vai escapar de mim, nós vamos embora com certeza. E enquanto ela ataca a Agatha e amarra a Agatha pra que a Agatha não fuja, não faça nada, de repente ela é atacada. E quem aparece? O Billy Maximoff com a roupa do Billy Maximoff. Ele desce. Assim, né, gente? Tentaram fazer aquela entrada triunfal, mas não sei. Achei a entrada dele meio boboca. O jeito que ele tá voando, a perna, eu sei que é meio dos quadrinhos, né? Mas não sei, meio boboca. Um jeito meio boboca de entrar. Mas é incrível. Ele entra. Aquela, né? Um jeito meio boboca, mas é incrível. Não, mentira. É que a cena como toda é muito boa. Ele entra, ele fala com a Agatha e ele fala, eu vou te dar o que você quer. Porque, afinal de contas, todos nós atravessamos o caminho das bruxas. Aí ele fala, só não pega tudo. Porque senão ele morre, né? E aí ele ataca a Agatha. A Agatha começa a sentir o poder entrar e tal, e fica maravilhosa com a roupa dela, se sentindo a Agatha Harkness toda poderosa. Encerra o feitiço de sugar, né, a força vital da outra pessoa. Ou seja, sim, ela poderia ter feito isso pela Alice Wu, ela poderia ter impedido a Alice Wu de morrer, ela não fez porque ela não quis, porque ela ainda era a Agatha Harkness ali, sugadora, matadora de bruxas e sugadora de força vital. E aí, sim, ela luta com a Rio Vidal, só que ela fala, né, pro Billy que não vai dar em nada, que isso nunca vai acabar, porque não adianta lutar com a morte. A Rio não vai morrer, tipo, e ela fala, eu vou me entregar, vai ter que ser eu. E aí o Billy, sentindo, né, aquela culpa, aquela coisa de, não, por favor, não, eu me entrego. Vai ser comigo, ela me leva, ela vai poder me levar. E aí a Agatha fala, então tudo bem. E aí ele vai pra se entregar pra Rio. E a Agatha fala, ó, nossa parte do plano, hein? Percebendo isso, o Billy fica meio passado com aquilo, né? Tipo, nossa, peraí, então eu fui tapeado? E aí ele fala na mente da Agatha, foi assim que o Nicholas Scratch morreu, que o Nicholas Scratch é o filho da Agatha Harkness. Aquilo baqueia a Agatha de um jeito meio esquisito. Ela fica meio, Aí ela volta e não deixa a Rio levar o Billy. Ela se entrega no lugar dele. Ela beija a Rio
E aí é o beijo da morte e morre, né? E de fato, tá, gente? Finalmente, Agatha Harkness morreu mesmo, tipo, é o corpo dela indo embora, a caveira, tudo. E o combinado delas era, eu vou levar um dos dois. Ou eu levo ele, ou eu levo você. Um dos dois eu vou levar hoje. Como a Agatha se entregou, então ela fala pro Billy que ele tá livre, que ele pode ir. Por enquanto, né? E é aí que vem a grande revelação, o grande plot. O Billy volta pra casa, e aí, isso depois de ter acontecido todo esse caminho das bruxas, né? Que foi durante uma noite apenas, tá? Pra quem acha que eles ficaram semanas ou dias, não. Foi durante uma noite que se passou o caminho das bruxas. Ele toma banho, ele chega no quarto, e aí ele começa a perceber um monte de coisa no quarto dele que tem similaridade com o caminho das bruxas. O Mágico de Oz, a Bruxa Má do Oeste, o Tabuleiro Ouija, a frase da Lorna Wu sobre o show dela, que tá escrito, será um evento de uma noite só, e culmina com ele olhando pra um aparato que ele tem com várias folhas secas, que são exatamente as folhas do Caminho das Bruxas. Aí ele se lembra da leitura de tarô da Lilia Calderu, quando ela fala, você é o mago, você tem o poder de fazer as coisas que você quer se tornarem reais. Cai a ficha dele. O Caminho das Bruxas, na verdade, não existe. Ele criou. E aí, quem aparece atrás dele bem nesse momento, dando um susto, na figura de um fantasma, Agatha Harkness. Fui eu. E aí chegou o momento tão esperado. Vamos entender qual é a origem da Agatha Harkness, pelo menos parte da origem dela. Bom, mostra que lá no ano de 1700 e pouco, que agora eu não me lembro de cabeça, ela estava grávida e quando o filho dela estava prestes a nascer, quem veio visitá-la? A morte. Ela vê a Hill ali. E aí ela suplica que ela não faça isso, que ela não leve o filho dela. E a Hill fala, olha, eu não tenho como eu não levar. A única coisa que eu posso te dar é tempo. Tempo. Apenas. E aí ela fala, mas quanto tempo? Pelo amor de Deus, só que a Hill vai embora. E o jeito que ela fala com a Hill dá a entender que elas tinham realmente um caso. Porque ela fala, não, meu amor, por favor, não faça isso, eu vou te odiar pra sempre se você fizer isso. Então, aparentemente a Agatha, ela matava bruxas pra Hill, porque a Hill era morte, então a Agatha matava bruxas, a Hill já pegava os corpos e tal. O fato é que o garoto nasce, os dois têm uma cumplicidade incrível, né, mãe e filho, é o Nicholas Scratch, ele admira muito a Agatha, ele pede pra ela fazer os poderes cor de púrpura pra ele ver, e ela fala que ela pode fazer várias coisas e tal, mas que ela não pode curar ele da doença que ele tem, seja lá qual for. Que ela pode levitar as coisas com a mente, que ela pode criar, dominar mentes, fazer várias coisas. A única coisa que ela mais queria nessa vida era conseguir curar ele, e isso ela não consegue. E aí a gente descobre que, na verdade, a Balada das Bruxas foi criada pelo filho dela. O filho dela ficava cantarolando umas frases soltas. Eu vou me aventurar. Com essa melodia, e aí os dois foram, com o tempo, assim, com os dias, criando essa música. E aí o que acontece? Ela usava o filho dela pra atrair bruxas pra perto pra ela poder sugar os poderes. Então eles dois eram meio que malandros, sabe? E aí, numa bela tarde, ele tá cantando, e aí se aproxima uma bruxa perto dele e fala bem assim, garotinho, que música interessante, da onde você tirou essa música? Porque fala sobre o caminho das bruxas, que no final dele você vai ter o que você quer, o que você espera e tal, então vem comigo pro caminho das bruxas e tal. E aí ele sai correndo do nada, sabe? E aí ele fala pra mãe dele, a gente pode matar mais bruxas amanhã e tal. Só que aí naquela noite, quando ele dorme, ele morre. É triste, ela vem buscar ele, né, a morte, ele vai com ela, ele dá um beijo na Agatha e vai embora, e aí quando a Agatha acorda, o corpo do filho dela tá sem vida. É uma cena super triste, ela enterra ele, e aí ela termina de cantar a música deles, O Caminho das Bruxas. E aí tem uma bruxa passando por ali, ela fala com a Agatha, fala bem assim, eu ouvi você cantando essa música. Aí ela fala, existe uma lenda de que esse caminho realmente existe, sabe, de que essa música, ela conjura o caminho, eu queria saber se você pode me levar até ele. E aí a Agatha fala, esse caminho não existe, pelo amor de Deus, né, é só uma música. Ela fala, ai, por favor, eu sei que você sabe que é verdade e tal. E aí a Agatha vê a possibilidade de enganar uma galerinha. Aí ela fala, tá bom, eu vou te levar, mas a gente precisa reunir um coven. E aí mostra a Agatha indo com o coven dela, cantando a música, e no final xingando elas, falando, como vocês são ruins, vocês são umas bruxas
podre e tal, fazendo com que elas ataquem a Agatha. Quando elas atacam a Agatha, pá, suga os poderes delas, fica maravilhosa, né? Fica jovem, revitalizada. E aí a gente vê que através das décadas, a Agatha foi enganando vários e vários clãs de bruxas, covens de bruxas, com a falácia do caminho, de que ela foi a única, ela sempre foi a única bruxa que voltou do caminho. Porque quando as pessoas sabiam que, tal coven vai com a Agatha pro caminho das bruxas. Nossa, e quem sobreviveu? A Agatha. E aí culmina com a Agatha junto com a Lilia, a Jen e a Alice e a Senhora Davis. Ou seja, o que a Agatha tava fazendo ali, quando ela falou pro jovem, né, no segundo episódio, sobe, quando a gente terminar aqui eu te chamo, ela ia roubar os poderes, matar as 3 e roubar os poderes delas. Bom, menos da Lilia, né, porque ela tinha avisado a Lilia que era só a Lilia não atacar ela, que os poderes dela ia continuar junto dela. Ela não ia matar a gata. E aí, quando o tempo passou e o jovem sentiu a necessidade de fugir das bruxas de Salem, ele conjurou o caminho das bruxas para que eles pudessem escapar. Por isso que quando o caminho das bruxas apareceu, a Agatha ficou com a cara tipo, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é possível. Aí ela vai, ela pega, ela fica olhando, e aí quando todas descem, ela olha pra câmera e dá um sorriso do tipo... Quem fez isso? Porque o caminho das bruxas é uma mentira. Ali, ela matou. Que provavelmente o Billy tava no corpo desse William Kaplan. Que esse garoto era o filho da Feiticeira Escarlate. Por quê? Porque o Billy tem os mesmos poderes da mãe. Aí, voltando ao presente, quando a Agatha assustou o Billy lá no quarto dele, quando ele concluiu que foi ele quem tinha conjurado, foi ele quem fez, quem criou a realidade do caminho das bruxas, os dois estão conversando e ele fica muito depressivo, porque ele fala, isso quer dizer que eu matei essas pessoas. Eu matei a Sharon Davis, eu matei a Lilia e eu matei a Alice. E aí a Agatha fala, não vai ficar com os louros todos pra você, não. A Alice morreu me protegendo, então, tecnicamente, quem matou ela foi eu, porque eu suguei os poderes dela até o talo. A Lilia se matou porque ela quis. Ela própria escolheu o destino dela. Agora a Sharon Davis foi ele. Foi o Billy que matou. E aí ele fala que ele não quer essa vida. Que se ser bruxo significa isso, significa matar pessoas, ele não quer. E aí a Agatha meio que dá uma lição de moral nele, mas é uma lição de moral meio errada, né? Falando que ele fez o que foi preciso, ele fica com medo, se perguntando se ele matou o William Kaplan pra poder entrar no corpo dele. Ela fala que não. Que na verdade ele fez o que as bruxas vêm fazendo há séculos, que é sobreviver. E aí ele fala, jamais eu vou me acostumar com isso. E aí a Agatha fala, bom, isso é o que a gente vai ver. Por fim, ele vai até a casa da Agatha com o broche dela, pra poder se livrar do espírito dela, pra fazer com que ela deixe de ser um fantasma e siga o rumo dela. E ela fica louca, vendo que ele tá tentando fazer esse feitiço de expurgar a alma dela, até que ela consegue impedir, meio que impedir ele de fazer, porque não dá certo. Ela pega o broche, coloca e ela deixa claro que ela se tornou um fantasma, que era calculado isso, que ela deixou que a morte a levasse, mas ela calculou que ela iria se tornar um fantasma, porque ela não quer lidar com o Nicholas Scratch, com o filho dela. Ela não quer encontrar com ele porque ela tem muita vergonha de tudo que ela fez depois, das atrocidades e tal, e ela fala que não tá preparada pra lidar com ele. E o Billy entende, e aí ele fala, olha, até que a gente faz uma boa dupla, né? E ela fala, sim. Aí ele faz um feitiço, fecha a porta do caminho das bruxas, né? Encerra tudo aquilo e deixa uma homenagem, porque ele escreve o nome da Sharon Davis, da Alice Wu e da Lilia Calderu, né, que morreram ali. E aí a Agatha fala pra ele quando uma porta se fecha, aí ele responde, outra se abre. E aí ele abre a porta do sótão. E aí a Agatha fala, vamos achar o Tommy, que é o irmão dele. Eles saem e desse jeito termina Agatha desde sempre. Bom, não preciso nem dizer que a série foi um sucesso nos streamings. Ela ficou em top 10 em mais de 56 países por semanas. A cada semana que passava, a audiência em minutos assistidos da série aumentava consideravelmente, porque é aquilo, né? Quando ela estreou, as pessoas não se interessaram de cara. Só que o boca a boca foi muito forte. Do tipo, mano, a série é boa, velho, eu quero saber o que vai acontecer. E é esse boca a boca que faz a série emplacar. Então Agatha, ela foi vencida pelo boca a boca, porque as pessoas não deram nada pela série. Tipo, não fazia sentido nesse momento do MCU uma série da Agatha Harkness. Com Caminho das Bruxas, com Lilia Calderu, com Jennifer Cale, Alice Wu, Sharon Davis, continuação de WandaVision, ninguém quer, todo mundo quer. A série foi muito bem escrita, a showrunner deu o nome na continuidade de cada episódio, os críticos falaram, né, que diferente das outras séries que pareciam filmes
partidos em várias partes, essa tinha coração. Depois de WandaVision e Loki, essa série de fato tinha coração. Tinha motivo pra existir. Fora isso, elogiaram a Catherine Hahn como Agatha, elogiaram muito a Patti LuPone como Lilia Calderu, a estética da série, o designer de produção, o fato deles terem feito tudo de maneira prática. E no fim, a série ela entrega uma das jornadas mais fascinantes e emocionantes do MCU, porque prova que histórias sobre magia não precisam ser só sobre feitiços e batalhas. Pode ser também sobre identidade, redenção e aceitação. A Agatha Desde Sempre é um sucesso inegável. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente, que vídeo enorme. Não esquece de deixar o like, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.